conversa agora com a microbiologista e presidente do Instituto Questão de Ciência, a Natália Pasternak. Natália, que bom vê-la de volta aqui na nossa telinha da CNN. Boa noite, bem-vinda. Você me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Ouço bem, sim. Prazer é meu estar de volta. Muito obrigada. Caio Junqueira, meu parceiro, já espiei aqui no monitor para ver se ele estava ali a postos. Está sempre a postos, sim. Natália, vamos começar com o que está em destaque nesse início de semana. A gente está noticiando medidas mais duras, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, olhando especialmente ali para Manaus. Então, para dar largada no nosso papo, que eu gosto tanto com você, porque ele é sempre tão claro, qual é o recado que você dá para quem ainda não entendeu a gravidade da situação da pandemia no nosso país? Mona Lisa, para quem não entendeu, eu sugiro dar uma olhadinha no número de hospitalizações, no número de casos, no número de óbitos, porque não é possível acompanhar a situação e não entender o que está acontecendo. Teria que realmente viver numa realidade paralela. Então, não tem como não perceber que os hospitais estão à beira do colapso, que estão lotados, que as UTIs estão lotadas, que o SUS está à beira do colapso em vários estados, que nós estamos vivendo uma segunda onda muito forte, com crescente número de hospitalizações e mortes, e que junto com isso, felizmente, a gente começa a campanha de vacinação, mas vacina não é bala de prata, não é mágica, e a gente precisa sim das medidas de restrição, e as medidas de restrição, assim como as vacinas, elas só funcionam com a colaboração de todos. Não adianta os governos fazerem todo tipo de imposição e fiscalização, porque a gente não vai colocar o exército na rua para mandar as pessoas de volta para casa. Então, a gente precisa de conscientização, a gente precisa de colaboração, a gente precisa realmente que as pessoas de forma voluntária se encarreguem de fazer as medidas de contenção para que a gente possa sair dessa situação caótica o mais rápido possível. Caio? Natália, a gente sabe que, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais macro, assim, a gente sabe que a ciência aqui no Brasil nunca foi muito valorizada, né? Tem problema de financiamento, de recurso e de prioridade, na verdade, né? Sim. Na sua avaliação, os governos brasileiros, tanto federal quanto os estaduais, vão valorizar a ciência e os pesquisadores brasileiros depois dessa pandemia? E valorizar, a gente está falando de salário, está falando de investimento e de recursos. Qual que é a sua leitura? Difícil, né, Caio? Eu acho que nesse governo, não. Eu não apostaria nesse governo numa valorização de ciência, educação, porque é um governo que já se mostrou extremamente contrário a essas atividades. É um governo anti-ciência, é um governo anti-educação, é um governo que despreza a ciência e que, por causa desse desprezo, colocou o Brasil numa situação extremamente vulnerável de combate à pandemia. Então, eu espero que essa situação sirva de lição para que o próximo governo valorize a ciência e enxergue como a ciência foi essencial e é essencial para que a gente possa lidar não só com situações de emergência, mas para que a gente possa manter uma sociedade tecnológica minimamente sustentável. Ô, Natália, eu e o Caio, a gente se complementa. Ele olha a macro, eu olho o micro e aí a gente embala a notícia como um todo. Quero olhar aqui para o nosso país, para essa preocupação imensa em relação à mutação do novo coronavírus detectada ali, né, no Amazonas. A gente tem 3 mutações que mais preocupam no mundo. Se eu estiver errada, você me corrija. Reino Unido, África do Sul, né, e a nossa daqui. Por que a gente tem que entender a gravidade disso? E como as medidas de asepsia, inclusive o uso da máscara, a limpeza da mão todo o tempo, essas medidas podem fazer com que a gente lide, então, com essa mutação sem maiores danos. E o que a ciência não sabe e que pode ser revelado sobre essas mutações nesse momento? Há muito o que se pesquisa nesse momento, Natália, sobre essas mutações?
Certamente, Mona Lisa, tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre esses mutantes. A gente sabe pouco. A gente tem estudos epidemiológicos que mostram, que sugerem que esses mutantes podem ser mais transmissíveis, mais contagiosos, que de alguma maneira eles se transmitem ou mais rapidamente ou com mais eficiência, mas eles ganham a competição de linhagens anteriores e eles estão se tornando prevalentes na população. Isso pode ser preocupante, por quê? Porque o anterior já era ruim o suficiente, né? Então, se chega um que é um pouquinho pior, o estrago já é muito grande, ele nem precisa ser muito pior. Às vezes a gente está falando de uma diferença pequena na transmissibilidade, mas que já tem um impacto epidemiológico forte, porque vai ter mais gente pegando a doença. Se tem mais gente pegando a doença, consequentemente, por uma questão estatística, vai ter mais gente desenvolvendo doença grave e mais gente morrendo, mesmo que essas mutações não sejam mais graves em si, mas só porque elas são mais contagiosas. Então, o que a gente tem são esses estudos que sugerem essa maior transmissibilidade, mas para a gente realmente bater o martelo nisso, a gente precisa de estudos bioquímicos feitos em laboratório. Esses ainda não estão prontos, a gente não tem essa resposta. Então, por enquanto, a gente tem estudos epidemiológicos. O que isso muda na nossa conduta? Na verdade, nada. A gente precisa continuar com as mesmas medidas de prevenção, porque sejam esses mutantes ou o coronavírus raiz, as medidas de prevenção não farmacológicas são as mesmas. O uso de máscaras, a higiene das mãos, o distanciamento social, ele vale para esses mutantes ou para qualquer outro mutante, porque a maneira como eles se transmitem é a mesma, é o mesmo vírus. É o mesmo vírus com algumas diferenças estruturais. E daí o que mais que muda? O que a gente ainda precisa saber? Se as vacinas dão conta dessas mutações, se essas mutações seriam tão diferentes que escapariam de vacinas. Até agora, tanto estudos da Pfizer como da Moderna sugerem que não, que as vacinas vão dar conta dessas mutações. Então, por enquanto, é isso que a gente sabe e a gente vai, com certeza, continuar estudando e fazendo a vigilância para novos mutantes também. É isso aí, vamos continuar o papo raiz então, Caio. Ô, Natália, uma pergunta jogando um pouco para frente, né? Pelo andar da carruagem, quando na sua avaliação, eu sei que é uma pergunta difícil, mas na sua avaliação a pandemia vai ter um nível de controle aceitável aqui no Brasil, né? Eu vi em algumas reportagens, algumas pessoas, alguns especialistas falando no segundo semestre de 2022, né? E quando eu falo quando ela vai estar controlada, para ficar no sinal mais claro, concreto do que significaria isso, é quando não usaremos mais máscaras nas ruas. Vamos por partes, então, Caio, porque eu acho que o primeiro nível de controle que a gente precisa, e é o mais urgente, é hospitalização e morte. Isso a gente vai conseguir muito antes de poder parar de usar máscara. Quando a gente conseguir vacinar as populações de risco, os grupos prioritários, então os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e salvamento, os profissionais que estão expostos e os grupos de risco de agravamento e morte, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, as populações vulneráveis, quando a gente cobrir esses grupos prioritários, a gente já deve ver uma redução muito forte em hospitalização e morte. E isso é o mais urgente. Nesse momento, a gente ainda vai estar usando máscara, ainda vai estar cumprindo as medidas de prevenção, mas já vai ter um impacto social muito forte, porque vai ter muito menos gente morrendo, o serviço de saúde vai desafogar. Então, isso vai ser o primeiro impacto. Isso deve acontecer lá pelo meio do ano, se a gente conseguir uma boa campanha de vacinação. E do meio do ano em diante, a gente deve ver, com boas campanhas de vacinação, a gente deve começar a ver daí uma redução no número de novos casos, que daí realmente começa a controlar a doença. Agora, quando que a gente pode abandonar as medidas de prevenção? Quando a gente passar por um bom tempo sem ter novos casos. Essa vai ser a nossa medida. Quando a gente vê a curva cair e passar um tempo sem ter novos casos, aí a gente fala, opa, tá acabando, agora a gente pode relaxar.
Natália, muito obrigada por esse tempo aqui. Eu adoro te ouvir. Quando você está em outros canais, te ouço também. Quando você está ali numa entrevista por escrito, leio também a informação pela a sua palavra, do jeitinho que você fala, parece que chega mais forte. Então, venha mais conversar comigo, com o Caio. E muito obrigada. Cuide-se. Vai ser um prazer, Mona Lisa. Caio, obrigada, boa noite. Obrigada, Caio também.